Lula recebeu 36 títulos de doutor honoris causa até hoje. Na verdade, houve mais títulos do que este número que lhe foram endereçados por universidades de todo o mundo, mas 36 foram os que ele recebeu, que ele foi receber efetivamente. De fato, Lula é um gênio. Em diversas dimensões. Mas numa dimensão que me afeta diretamente, pela minha trajetória profissional e de interesse de vida, eu admiro demais Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é um gênio da comunicação. E hoje, nesse React, na sequência de Reacts que estamos fazendo, analisando o desempenho comunicacional dos diversos personagens que compõem a cena brasileira, nós vamos olhar a evolução de Lula. Quem era Lula como comunicador 40 anos atrás, em 1982, na sua primeira campanha eleitoral para governo do Estado? Quem é Lula agora? 40 anos depois, em 2022, às vésperas de iniciar mais uma campanha presidencial. O que ficou igual na comunicação de Lula? O que mudou? O que evoluiu? E você vai ver. Mudou muito, muito mesmo. Eu sou Mauro Lopes, esse é mais um React 247. Vamos começar analisando um pequeno vídeo, um pequeno trecho que a assessoria de Lula nos enviou de uma entrevista recente que ele deu. Dessas entrevistas que ele dá a estações de rádio, mas que são filmadas. Vamos lá. Durante muito tempo, que quando eu deixei a presidência da República, a gente iria entrar no rol dos países altamente desenvolvidos. Eu sonhei quando o Brasil chegou à sexta economia do mundo. Eu imaginava, dizia para os franceses e para os ingleses, que nós iríamos passar eles na questão econômica. Vamos começar aqui observando o seguinte. Eu vou pausando o vídeo e a gente vai fazer algumas observações em comum sobre essas qualidades de Lula como comunicador. Vamos lá. Então, olha aqui no começo a quantidade de expressões faciais que Lula apresenta nesse trecho de apenas 22 segundos. Eu vou voltar para o começo. Olha lá. Eu sonhei durante... Veja, ele aperta os olhos, ele aperta as sobrancelhas, como dizendo assim, como dizendo não, expressando. Estou falando de uma coisa séria, de uma coisa que me cala profundamente. Aí ele evolui para essa outra expressão. De muito tempo, que quando eu deixei a presidência da República, a gente iria entrar no rol dos países altamente desenvolvidos. Eu sonhei quando o Brasil chegou à sexta economia do mundo. Veja, ele fala novamente, eu sonhei, no momento que ele fala pela segunda vez, eu sonhei, é como se ele estivesse semicerrando os olhos para se colocar em algo muito importante e se lançando nesse lugar do sonho também. Eu imaginava, dizia para os franceses e para os ingleses, que nós iríamos passar eles na questão econômica. E aí veja a transição que Lula faz desta concentração. Ele está falando um pouco mais lentamente. Olha aqui, ó. Ele está falando um pouquinho mais lentamente aqui, ó. Chegou à sexta economia do mundo. Eu imaginava, dizia um pouquinho mais atrás, ó. Altamente desenvolvidos. Eu sonhei quando o Brasil chegou à sexta economia do mundo. Ele está falando mais lentamente. Aí ele abre o sorriso e começa a acelerar, como que convocando quem está assistindo para entrar no sonho alegre de Lula. Olha só, impressionante. Imaginava, dizia para os franceses e para os ingleses que nós iríamos passar eles na questão econômica. Lamentavelmente, inventaram um golpe na Dilma. E aí, na sequência, ele sai do sorriso para entrar no assunto sério, que foi o golpe de 2016, e a face de Lula muda completamente para uma face séria, até sombria. E ele que até agora estava com os ombros relaxados, falando sobre esse ambiente do sonho, da alegria, a mão dele entra em cena, a voz fica mais grave,
E ele começa a falar de algo também muito grave. Inventaram uma coisa chamada ponte para o futuro. Na verdade, não fizeram a ponte, só cavaram o buraco, sabe? E jogaram o povo brasileiro dentro desse buraco. Então, uma das coisas... O olhar de Lula é um olhar de desaprovação em relação ao que foi feito, né? Ele vira o rosto para o lado e lança o olhar de cima para baixo, né? Para falar do buraco, como se ele estivesse olhando o buraco em que jogaram o povo que me faz... Gente, importante, você que está assistindo, é tudo muito sutil. A gente não capta racionalmente, mas tudo isso vai entrando para compor a impressão que a gente vai ter deste homem como comunicador, daquilo que ele está falando. Ele vai afetando a dimensão emocional da relação que a gente tem com essa fala dele, para além da relação racional, vamos dizer assim. Se é que racional e emocional podem ser separados. Acho que não. Sabe, ter disposição de votar a ser presidente é porque eu tenho consciência que é possível recuperar esse país. Gerar mais empregos, aumentar o salário, porque no meu tempo de presidente, Denise, 89% dos... No meu tempo de presidente, ele está dando uma aula, ele está se referindo a algo dizendo, eu sei. Ele está apontando os dedos de maneira assertiva. E aqui começa, a partir desse momento, a maravilha do gestual de Lula que vai envolvendo. Reajuste de salário dos trabalhadores eram reajustados acima da inflação. Hoje, apenas 7% dos reajustes são acima da inflação. O restante é a menos do que a inflação. Então, significa que o povo está ganhando menos, trabalhando menos, comendo menos. E aí esse gesto, né? Trabalhando menos, ganhando menos, ele está jogando com o texto, com a expressão facial e com o gestual, ele está jogando para baixo. Menos, menos, menos. E tendo menos alegria. E eu quero recuperar e transformar esse país, não no país do ódio, o país das armas. Eu quero transformar esse país no país da paciência, o país da fraternidade, da solidariedade, o país do amor, sabe, o país do livro e não o país das armas. Ele está falando de ódio e o senho de Lula está franzido. Olha aqui. Vamos ver se eu... E esse país eu tenho certeza que a gente pode construir um pouco... Não voltei no lugar errado. Transformar esse país... Mais um pouquinho. Aqui, ó. O restante é a menos do que a inflação. Então, significa que o povo está ganhando menos, trabalhando menos, comendo menos e tendo menos alegria. Agora. Eu quero recuperar e transformar esse país, não no país do ódio, o país das armas. Eu quero transformar esse país no país da paciência, o país da fraternidade, da solidariedade, o país do amor, sabe, o país do livro e não o país das armas. Veja, o Lula gosta de falar veja, por sinal. Ele, nessa caixinha em que ele está, que é a câmera, tudo se move. Então, quando ele está falando do país do ódio, ele está se movendo de lado, junto com o movimento da mão, para reforçar essa ideia do ódio. O senho está um pouco mais franzido. Quando ele vai falar do país da alegria, o movimento dele passa a ser para frente, né? Aproximando-se daquela pessoa que está assistindo. E aí, é claro, tem um jogo de câmera da assessoria de Lula, que aí aproxima a face de Lula dessa conversa. Vamos lá. Não no país do ódio, o país das armas. Tá vendo? Eu quero transformar esse país no país da paciência, o país da fraternidade, da solidariedade, o país do amor, sabe, o país do livro e não o país das armas. E esse país eu tenho certeza que a gente pode construir com pouco tempo. Nós temos que reconquistar a credibilidade internacional, temos que conquistar credibilidade interna. Veja, vou usar um monte de vezes a palavra veja nesse vídeo aqui para a gente analisar. Observa. Nós temos que reconquistar a credibilidade interna e internacional. Lula faz algo maravilhoso do ponto de vista comunicacional. Ele coloca você dentro do país e põe você para fora do Brasil. Olha só, com esse gesto. Reconquistar credibilidade internacional, temos que conquistar credibilidade interna
E precisamos, obviamente... Tá? Então, é a credibilidade internacional, a credibilidade interna. Eu falei, mas é um movimento contrário, né? Ele nos lança para fora do Brasil, para a credibilidade internacional, quando faz esse gesto, e aí, aqui, ele nos traz de volta para o Brasil. Impressionante. Que trabalhar muito, e é isso que eu quero fazer. É por isso que eu digo o seguinte, não se preocupe, porque eu tenho 76 anos, que a minha energia é de 30 anos de idade. Eu nunca tive tanta energia para recuperar esse país como eu tenho agora. Impressionante. Impressionante. Como eu disse, a gente muitas vezes não elabora racionalmente tudo que está acontecendo nesse processo comunicacional de Lula. Mas o objetivo é alcançado. Ele entra aqui, e ele vai conquistando as pessoas. O que é importante dizer em relação a Lula? É que isto não é um jogo de cena. Quem conhece Lula na relação interpessoal sabe que ele é exatamente assim. Ele não está vestindo um personagem ali que ele irá desvestir quando a câmera apagar. É Lula, é integralmente Lula. Uma coisa interessante de observar. Nós temos a tendência de achar que a TV é algo superficial. Ela nos pega assim superficialmente. Não. A TV, ela entra. A TV, no nosso caso aqui, a Pós-TV, essas transmissões de vídeo, ela nos revela em profundidade. Bolsonaro é o que é. E a gente vê o Bolsonaro verdadeiro. Lula é o que é. Dória. Ciro. E assim todos. Essa é uma característica do vídeo. Ele tem a capacidade de revelar quem somos. E aí os grandes atores revelam-se em outras dimensões, né, do seu ser e não ser ao mesmo tempo. Mas para quem está no discurso da política, da economia, da sociedade, está se colocando ali o mais próximo de si. Quem foi uma persona que talvez se separou foi Jânio Quadros, que construiu esse personagem um pouco separado da figura que era. Mas eu conheci Jânio Quadros pessoalmente, era muito jovem, não era tão separado assim, não era tão diferente assim. Vamos ver agora o que era Lula lá no começo, 40 anos atrás, num debate como candidato ao governo do estado pelo PT, governo do estado de São Paulo, em 1982. Naquela eleição, eram os seguintes os candidatos: Franco Montoro, que venceu a eleição, Roger Ferreira, do PSB, olha o PSB aí, eram quem mais? Reinaldo de Barros, que era da antiga Arena, era o candidato do sistema, vamos dizer assim, da ditadura, e, finalmente, Jânio Quadros, o próprio Jânio Quadros. Todos morreram. Lula está vivíssimo para voltar à presidência. Veja que interessante. Vamos examinar Lula. Deixa eu trazer de volta para a gente. Não chamei atenção para algo. Vou trazer o vídeo aqui muito rapidamente, só para a gente observar juntos a vestimenta de Lula, tá? Então vocês veem. E quando eu deixei a presidência da República, então, a gente iria entrar no rol dos países. Lula se apresenta como alguém sério, tá com terno, ao mesmo tempo uma camiseta com uma certa informalidade, né? Então ele é autoridade e informalidade ao mesmo tempo. Vamos ver Lula agora, lá em 1982. Eu separei algumas cenas para que a gente possa analisar em conjunto. A primeira, ele recebe uma pergunta de um jornalista da Folha de São Paulo, Dom Pereira, também já falecido, que é interessante o debate de 82. A gente olha para 82 e fala, nossa, 40 anos depois está igual. O tema principal que os jornalistas de direita, o Dom era um jornalista de direita, depois o Salomão Esper vai indagar a Lula, também um jornalista de direita, o tema principal, sabe qual era? Armas, segurança pública, pena de morte, os mesmos temas que Bolsonaro trouxe à tona com o seu surgimento para a cena política. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria a gente examinar.
como Lula estava trajado e o semblante de Lula. O semblante de Lula é a chave principal dessa análise que nós vamos fazer de Lula de 82 para Lula de agora. Vamos lá. Além do seu discurso, diga sim ou não, por favor. Eu gostaria de ouvir dos candidatos à governação de São Paulo. Vamos lá de novo. O que é interessante observar? Lula está... Bom, deixa eu parar aqui para mostrar. Ó, veja como Lula está trajado. Ele está trajado não... Ó, olha aí. Lula está trajado com uma camiseta, punho fechado, 82, PT. Lula está trajado como alguém que ainda está meio no sindicalismo, meio na política. Como alguém muito mais à esquerda, vamos dizer assim, do Lula de hoje em dia. E sem cabelo branco, né? Cabelo e barbas pretos. Ele está sendo provocado pelo jornalista Odon Pereira com relação a uma pergunta que é: se você estivesse numa casa, se os bandidos estivessem estuprando uma pessoa, a polícia pode ou não pode matar? Essas coisas que a direita adora colocar, tá? Mas o que é importante primeiro, o trajar de Lula, né? Hoje Lula se veste de maneira completamente diferente, e o semblante de Lula. A pergunta é séria, mas Lula... Veja que Lula... Ele se levanta, sabe? Ele está desconfortável na cadeira durante a pergunta, né? Ele está se mexendo na cadeira, invisível desconforto, diferentemente do que agora. É claro que eu trouxe cenas distintas. Uma é um debate, outra é uma entrevista dele para uma rádio. Mas eu não duvide, Lula não estaria muito diferente do que estava nessa entrevista de um debate eleitoral. Vamos lá ver de novo. Um pedido. Além do seu discurso, diga sim ou não, por favor. Eu gostaria de ouvir dos candidatos à governação de São Paulo. Veja, mais uma vez, olha o desconforto de Lula, ele tira a mão, ele está sério, ele está irritado, ele se vira um pouco para o lado, se levanta da cadeira. Ele não está, diferentemente do Lula que nós vimos agora, ele não está no controle da cena. Vamos mais adiante? Vamos ver agora outro momento de Lula nesse debate de 1982. Olha, é muito, muito interessante. Eu separei agora um outro trecho que é ele respondendo a esta pergunta sobre a questão da ação da polícia. Vamos lá. Não pode pura e simplesmente achar de que a matança de um homem por outro homem coloca fim aos crimes bárbaros que existem nesse país e nessa cidade. Nós temos países onde tem a pena de morte e efetivamente tem morrido menos gente do que aqui no Brasil, que não tem a pena de morte. E nem por isso tem diminuído os crimes nesse Brasil. Se você pergunta para as pessoas que foram vítimas, e se eu fosse vítima, eu dizia para você, eu não precisava nem a polícia matar, eu mesmo matava. Jânio Quadros está aí. Veja, mais uma vez, veja. Observe, olhe, atente. Algo importante. Lula tinha já em 82 esta riqueza gestual. As mãos dele têm um papel fundamental de enfatizar o seu discurso. Ele usa as mãos de maneira realmente já muito interessante, já em 82, com uma diferença. Os gestos são todos bruscos, os gestos das mãos. A gente viu no outro vídeo agora, Lula tem gestos mais suaves. Lula suavizou-se do ponto de vista comunicacional. Aqui, Lula está na defensiva, Lula está agressivo, acabou de formar seu partido, tinha sido preso, agora ele foi preso também, mas tinha sido preso jovem naquela época, num cenário de disputa eleitoral ainda na ditadura, 82. É um contexto diferente e alguém jovem, né? A maturidade de Lula hoje é muito diferente daquela. Então, a gente tem o mesmo Lula, mas é um Lula iniciando a sua trajetória como comunicador. Sempre sério. Essa é uma questão importante, que essa é talvez o maior ganho da comunicação de Lula, é que você vê o semblante de Lula, que a gente acompanhou as variações do semblante de Lula. Naquela época, ele praticamente não variava. É sempre o semblante sério, assertivo, o tom de voz mais elevado, mais gritado.
nesse país e nessa cidade. Nós temos países onde tem a pena de morte. Tá claro, né? De que a matança tá patente, né? Vamos ver mais um? Vamos ver mais um vídeo dele. Eu separei agora um outro vídeo, tá aqui, de tudo desse debate, tá? Que eu quero comparar exatamente Lula 40 anos atrás. Mais adiante tem uma pergunta sobre produção de armas do Salomão Esper, desse jornalista da Bandeirantes, a quem me referi. A pergunta era a mesma. Naquela época, inclusive, isso foi em 82. Naquela época, a legitimidade social de produzir armas e tal era maior. Voltou a ser agora com o Bolsonaro. Né? Voltou a ser agora um tema com alguma popularidade. Depois disso mudou. Né? A partir de 82, 80, né, meados dos anos 80, essa questão da produção de armas virou quase um consenso nacional que não tinha que produzir arma nenhuma. E o sujeito aperta Lula com uma pergunta agressiva sobre essa questão das armas. Tá? Então é importante dizer que não teve moleza para Lula no debate, mas não vai ter em nenhum debate, tá certo? Agora também não. O PT são também almas gêmeas? Veja, Salomão, primeiro... Mais uma vez, vocês notam? Mais uma vez, Lula, ele não está confortável na cadeira, ele se mexe, não, nada contra, ele se mexe muito agora, mas ele se mexe... ele passa a impressão, e de fato me parece que é o que era, o que acontecia, que ele está desconfortável. Ó o gesto dele, ele levanta como se quisesse sair do lugar. Que não é apenas um direito reservado à igreja se colocar contra a fabricação de armas para exportação. Veja, o semblante do Lula está sério, bravo, irritado. É isso que ele passa. Contra a fabricação de armas, porque o nosso povo está... Que diferença para o Lula empático agora, né? Que está aproximando as pessoas. De escola, de pavimentação, de saneamento básico. Agora, o conteúdo do discurso também não tem grande diferença, né? Ele está fazendo uma contraposição. Armas versus escola. De escola, de pavimentação, de saneamento básico. É uma contraposição à mesma contraposição que ele e o PT faz agora. Separei o último trecho precioso. É o discurso final de Lula no debate. Olha que interessante. Como eu disse, Montoro venceu a eleição. Olha. Até quando agradece, Lula está sério, tenso, irritado. Veja. Eu só queria agradecer aos promotores desse debate Observa. Nem na hora de agradecer, Lula sorri naquele momento. Ele está muito tenso. Era um aprendiz do Lula atual. Ele estava iniciando a sua trajetória. E chamar a atenção de todas as pessoas que estão assistindo esse programa para que eles entendam de uma vez por todas de que ou o povo faz política ou a gente começa a perceber as coisas saindo do fundo do baú entre a época e essa época. E só mesmo o povo é que pode mudar as coisas espúrias que existem nesse país. Eu gostaria de aproveitar esses 5 segundos antes da Lei Falcão. Único sorriso de Lula em todo o programa. É um ensaio de sorriso. Ele nem chega a sorrir completamente. Veja, olha que legal. Que legal não, que interessante, né? Olha aqui. Lei Falcão, já passou, peraí. Quando ele vai falar, eu queria aproveitar esses 5 minutos antes da Lei Falcão. Naquela época existia uma lei feita pelo então ministro da Justiça, o Falcão, não me lembro o primeiro nome dele agora, governo militar, em que tinha esse debate e a propaganda eleitoral era só foto dos candidatos, não tinha conversa, não tinha diálogo, não tinha vídeo na propaganda eleitoral, era foto só. Aqui, ó. As coisas espúrias que existem nesse país. Eu gostaria de aproveitar esses 5 segundos antes da... Lula. Primeiro ensaio de sorriso, que vai ser a marca de Lula, né? Não só o sorriso, né? Mas as diversas expressões faciais que emanam, né, da comunicação de Lula. Falcão, para dizer uma coisa que já tomou conta do PT. O nosso número é 3. Então, companheiro trabalhador,
Vote no 3, porque o resto é burguês. Vote no 3, porque o resto é burguês. Imagina como mudou do ponto de vista político também, Lula. Vote no 3, o número não era 13 naquela época, era 3, foi 3 o número de Lula. Vote no 3, porque o resto é burguês. Então, há uma... tá lá o Lula, em 82, essa capacidade gestual, a ênfase e tudo, mas era um Lula duro, do ponto de vista comunicacional, estou falando, né? Um Lula na defensiva, um Lula sem o domínio da cena. Um Lula tenso, sentindo-se cercado. Que mudança para este gênio da comunicação de hoje. Um aspecto interessante nesse debate. Claro que os tempos eram muito curtos, mas assisti algumas entrevistas de Lula poucos anos depois, mas eu quis pegar essa de 40 anos atrás. Ele ainda não tinha incorporado no seu discurso político, ele fazia isso nas assembleias do sindicato, mas não no discurso político. Ele veio incorporar depois a contação de histórias nas entrevistas, na mídia, que é algo fundamental na comunicação de Lula, né? A narrativa, a história que prende a atenção, que cria identidade. Lula se tornou um mestre da comunicação. Vi poucos como ele. Aqui no Brasil, não me lembro de nenhum. No exterior, alguns, mas poucos. Nós vamos acompanhar e analisar a trajetória comunicacional de Lula. O objetivo aqui não é propriamente analisar a questão política, mas a política permeia tudo, claro, mas analisar o desempenho comunicacional dos personagens da cena brasileira, especialmente agora, este ano, 2022, da cena político-eleitoral. Hoje a gente viu como Lula se tornou um gênio da comunicação. Bom, né? Muito legal. Eu sou Mauro Lopes. Este foi mais um React 247. Você pode se tornar um assinante da Pós TV 247 e colaborar, contribuir, fazer com que a gente possa levar a boa nova, a boa notícia, a boa mensagem para todo o país e o exterior. Aqui ficou passando um ticker, como a gente chama, aqui embaixo, durante todo esse React, e você pode fazer a sua doação por Pix, está aí. A chave Pix passando, ou assinar também está aí. Aqui embaixo, logo embaixo de onde eu estou falando, dessa janelinha onde eu falo, tem a possibilidade de você se tornar membro ou membra da Pós TV 247. E claro, se não está inscrita ainda, inscreva-se já. Obrigado pela sua atenção. Estamos juntos, juntas. Volto em breve com outro React e outro boletim. Tchau.